Fala, futuros medalhistas! Meu nome é Ian Carlos, sou professor de matemática do Medalhei e este é o último dia da nossa semana de preparação para a segunda fase da OBRL do ano de 2021. A aplicação da segunda fase acontecerá hoje, dia 13 de novembro, a partir das 10 horas da manhã até as 11 horas da manhã. O horário de realização da prova é nacional, o que significa que todos irão participar ao mesmo tempo. Cada um terá 1 hora para resolver a maior quantidade possível de questões, e a prova é composta por 12 questões objetivas, ou seja, todas as questões são de marcar. E neste vídeo, irei corrigir as questões da segunda fase do nível ômega, que é o nível destinado para alunos do 9º ano. Portanto, seja muito bem-vindo e aproveite bastante cada detalhe dessa resolução. Então, vamos iniciar a nossa resolução neste exato momento. Questão 1. Há 3 irmãs, Adele, Emily e Melinda, casadas com Bruce, Darlan e Willie, não necessariamente nessa ordem. Cada casal mora em um lugar diferente, Amsterdã, Berlim e Paris. Sabe-se que Adele é casada com Bruce e não mora em Paris. Melinda não é casada com Willie e mora em Amsterdã. Então, é correto afirmar que Adele mora em Amsterdã, Emily não é casada com Willie, Bruce não mora em Berlim, Melinda não mora em Berlim, Darlan mora em Paris. Olha só, quando vocês virem uma questão que tem essa tabelinha aí, tá? Do lado, com esses quadradinhos, nessa questão vocês podem preencher, tá? E aí eu preenchi da seguinte maneira. Nessa parte aqui eu coloquei as irmãs e aqui eu coloquei o país. E aqui nessa parte eu coloquei os homens e aqui coloquei o país também, tá? E aí, por que eu repeti o país? Porque o país vai ser algo em comum entre eles dois, beleza? Então, eu coloquei país em cada um dessas partes. Agora, vamos começar a nossa análise. O primeiro ponto diz que a Adele é casada com Bruce e não mora em Paris. Então, certo. Então, a Adele é casada com Bruce. Então, eu vou colocar um Vzinho aqui, ó. Veja que esse Vzinho, ele está na linha de Adele e está na coluna de Bruce. Então, significa que a Adele é casada com Bruce. E agora eu vou colocar um X para as outras opções. E aí, o enunciado, né, esse ponto, ele também informa que a Adele ela não mora em Paris. Então, vou marcar apenas um X aqui, ó. Beleza? Vamos agora analisar o segundo ponto. Melinda não é casada com Willie. Então, Melinda não é casada com Willie. Então, vou marcar um X aqui. E mora em Amsterdã. Então, ela mora em Amsterdã. Se mora em Amsterdã, ela não mora nas outras cidades. Agora, perceba que tudo fica bem mais fácil. Por quê? Veja que nessa parte aqui do país, né? Nessa parte do país, a gente pode marcar um X aqui, ó. Visto que cada uma mora em um país diferente, né? Em um lugar diferente. E aqui sobra um V, né? Então, significa que a Adele mora em Berlim. Então, aqui eu também marco um X. E aqui eu marco um V. Então, a gente já sabe que a Adele mora em Berlim. Emily mora em Paris. E Melinda, né? Mora em Amsterdã. Agora, a gente vai seguir o mesmo raciocínio para essa parte aqui, ó. Que está quase completa. Veja. Aqui eu vou marcar um X. E aqui também. Visto que cada um é casado com um único homem. E aí, sobra para Melinda esse quadradinho, né? Que significa que Melinda é casada com Darlan. E aí eu marco X aqui e marco um V aqui. Pronto, perfeito. Preenchi. Ian, eu precisaria preencher isso aqui? Só se quisesse mesmo, tá? Mas não vai ser necessário. Olha só. Vamos analisar agora as alternativas. Adele mora em Amsterdã. Essa alternativa é correta? Errado. Adele, ela mora em Berlim. Então, falso. Emily não é casada com Willie. Na verdade, vamos lá. Emily não é casada com Willie. Emily é casada com Willie, sim. Então, essa alternativa é falsa. Bruce não mora em Berlim. Veja, Bruce é casado
com a Adele. E a Adele mora em Berlim. Logo, Bruce mora em Berlim também. Então, essa alternativa é falsa. Melinda não mora em Berlim. Melinda mora em Amsterdã. Então, essa alternativa está correta, né? Se está negando, né? Ela de fato não mora em Berlim. Ela mora em Amsterdã. A última alternativa, Darlan mora em Paris. Veja, Darlan é casado com Melinda, que mora em Amsterdã. Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, o item correto, pessoal, é o item D. Essa questão é uma questão bem tranquila. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Na fila de um banco há 7 pessoas. Ali, Bob, Dylan, Girleys, James, Miles e Richard. Não necessariamente nesta ordem. Sabe-se que Ali está ao centro e antes de Miles. Bob está em um dos extremos, mas não é o último. Richard está entre Miles e Dylan. E James não é o segundo. Então, quem é o segundo? Vamos desenhar as posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima posição. Agora vamos analisar o que cada parte do enunciado diz e vamos substituindo. Lembrando que eu vou utilizar a letra A para me referir a Ali, a letra B para me referir a Bob e assim por diante, tá? Então, cada letra inicial de cada nome vai fazer referência a essas pessoas. Então, Ali está ao centro. Então, Ali está no centro. Está antes de Miles. Então, significa que Miles está por aqui. Miles está por aqui. Bob está em um dos extremos, mas não é o último. Veja, os extremos são esses aqui. Se ele não é o último, é porque ele não está aqui nesse extremo. Logo, ele está na primeira posição da fila. Então, Bob está aqui. Richard está entre Miles e Dylan. Veja que se Richard está entre Miles e Dylan, a gente tem 3 pessoas consecutivas aí nessa situação. E a única forma seria elas ocupando estas posições aqui, ó. Então, vou colocar aqui Miles está aqui, Richard está aqui e Dylan está aqui. James não é o segundo. Então, se James não é o segundo, só sobra a terceira posição. Logo, Girleys ocupa a segunda posição. Item correto, item A. Veja que é uma questão bem tranquila de se fazer. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3. A pirâmide a seguir foi construída com vários tijolos em formato de blocos retangulares. Em cada tijolo da base foram colocados números e estes obedecendo a um determinado padrão. É determinado o número que fica no tijolo acima. O número colocado em cada tijolo acima é resultado de uma operação com os números que estão nos 2 tijolos, nos quais ele se apoia e que estão imediatamente abaixo dele. Preencha os espaços em branco da pirâmide e descubra o valor de x. Galera, eu testei, tá? Antes de resolver, eu testei as 4 operações. Testei a multiplicação, a divisão, a subtração e testei a soma. E aí a adição foi a única que deu certo, tá bom? Porém, veja que menos 6 é um valor pequeno. Então, se você usasse multiplicação, no fim, esse produto aqui desses números seria muito grande. E se você usasse divisão, não ia dar muito certo, tá? Subtração também não ia dar muito certo, tá? Depois você pode verificar o porquê. Mas o que deu certo foi a adição. Então, vamos utilizar a adição, tá? Então, veja. Aqui seria 4x mais 2. Aqui seria 2x mais 2. Aqui seria 2x mais 8. E esse bloquinho aqui de cima, na parte esquerda, seria 6x mais 4. Eu já estou fazendo direto, tá, pessoal? Não estou somando detalhadamente, já estou botando direto. E essa parte aqui seria 4x mais 10. Logo, 10x mais 14 é igual a menos 6. Logo, 10x é igual a menos 20. Logo, x é igual a menos 2. Item correto, item B. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 4.
No quadro abaixo, as 5 linhas de palavras estão ligadas por uma relação, ou seja, pertencem a uma mesma classe. Determine as palavras que substituem X, Y, Z e W, respectivamente. Olha só, primeiro a gente vai analisar essa linha aqui, né? E ver que relação essas duas palavras elas têm. A relação que essas duas palavras têm vai ser a relação que as outras palavras também terão. 5 anos e lustro. Olha só, lustro é uma unidade de medida que representa 5 anos. Aí, para resolver a questão, você deveria saber disso. Eu admito que nem eu sabia disso, tá? Eu tive que pesquisar o que significava lustro. Então, na OBRL, aparecem muitas palavras que, às vezes, eu não conhecia, o Renan não conhecia, tá bom? Então, é interessante que vocês dêem uma pesquisada aí em essas palavras assim, que eram utilizadas no tempo antigo, tá? Em relação a unidades de medida e assim por diante. Tem também outras palavras que aparecem geralmente, que são um pouco desconhecidas, mas você pode tentar descobrir através da própria questão. Então, vamos lá. Se lustro é uma unidade de medida que equivale a 5 anos, então a gente já saca que a lógica aí dessa questão são que essas palavras são sinônimos. Então, qual é o sinônimo de agrupamento? Conjunto, tá? Mas, Ian, como você está encontrando esse sinônimo tão rápido, né? Visto que existem vários sinônimos de agrupamento. Eu estou olhando para as alternativas. Veja, despedaçado não é um sinônimo de agrupamento. Mas conjunto é. Separado não é. Entendeu? Então, pronto. Competição. Qual é o sinônimo de competição? Individualidade? Errado. É Olimpíada. Então, perfeito. Veja que você já poderia marcar o item D. Por quê? Você já encontrou aí a alternativa, né? Porque só sobrou ela e você eliminou todas as outras. E aí veja que o sinônimo de raciocinar é refletir, de fato, e o sinônimo de congruência é lógica. Então, o item correto da nossa questão 4 é o item D. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Francis Gleidson é vendedor em uma loja de peças para motocicleta e responsável pelo setor de capacetes. Pela manhã, ele arrumou as caixas dos capacetes como mostra a figura 1. No horário da tarde, Francis Gleidson verificou que alguns capacetes já haviam sido vendidos, modificando a configuração das caixas como mostra a figura 2. Sabendo que cada caixa foi vendida por R$ 84,00, o faturamento da loja foi igual a... Olha só, como é que a gente pode contar as caixas que estão faltando de uma forma rápida? Vamos preencher, tá? Esse cubo aí da figura 2, porém de uma forma inteligente. Olha só, primeiro eu vou preencher esse espaçozinho vazio, tá? Só para ficar bem perfeitinho. E eu também vou colocar esses dois cubos aqui nessa parte aqui, ó. Tá bom? Então, esses dois cubos estão nessa parte. Eles estão preenchendo essa partezinha da escada. Então, veja que isso se transformou numa escadinha, né? Aqui tem uma parte que é mais longa, porém, a partir daqui a gente tem uma escadinha. Perfeito. Então, como eu adicionei... Veja, eu adicionei um cubo nessa partezinha aqui que eu circulei, para que ficasse reto, né? Sem nenhum buraco. Então, eu já acrescentei uma caixa. Então, essa caixa foi uma das caixas que foram retiradas. Perceba que nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, foram retirados a seguinte quantidade de cubos. Perceba que esses cubos que foram retirados aqui, eles formam um paralelepípedo retângulo. Então, quais são as dimensões desse paralelepípedo retângulo? A largura dele, a gente já viu que é igual a 3. O seu comprimento é igual a 6. E a sua altura é justamente o que falta para completar 6. Porque, veja, se aqui tem 2 cubos de altura, ó, daqui para cá, então falta 4, né? Falta 4. Então, esta é a quantidade, isso aqui é a quantidade de cubos para preencher esse paralelepípedo retângulo. Aí agora, basta a gente preencher essa escadinha aí,
que está sobrando para a gente encontrar o cubo total. Então veja, nessa primeira parte aqui da escada, a altura dela é 5. Então basta adicionar aí um paralelepípedo retângulo com 6 cubos. Como é uma escada, então nesse próximo degrau, no segundo degrau, vai precisar acrescentar o dobro. Espero que você entenda essa lógica do porquê. E no terceiro degrau vai precisar acrescentar 18. Então, no fim, basta somar tudo isso. 1 mais 3 vezes 6 vezes 4 é 72. Mais 6 mais 12 é 18. 18 mais 18 é igual a 36. 36 1 mais 72, 73. 73. 73 mais 36 é 109. Perfeito. Como cada caixa que foi vendida custou R$ 84, então a gente calcula 109 vezes 84. E ao calcular isso, a gente encontra 9.156. Então, o item correto é o item B. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 6. A proposta de desenvolvimento sustentável sugere que, para se garantir o potencial presente e futuro de atendimento às necessidades e aspirações humanas, é preciso haver mudanças na forma de exploração dos recursos, na direção dos investimentos e no modelo de desenvolvimento tecnológico. Desde a década de 70, devido à crise do petróleo, o mundo começou a se conscientizar de que não seria mais possível depender apenas do petróleo. A produção de energia é um dos principais contribuintes para o efeito estufa, como mostra o gráfico 1. Foi feita uma pesquisa sobre os principais contribuintes para o efeito estufa em um grupo de 250 pessoas, e os resultados obtidos são apresentados no gráfico 1 a seguir. Observação: CFSS são gases chamados de clorofinocarbonos. Então aí no gráfico, tem a porcentagem para cada setor, Tem o setor da indústria, CFCS, agricultura, desmatamento e mudanças no uso da terra e produção de energia. Então, nessa questão, você poderia calcular bem rapidamente quanto equivale, cada porcentagem em termos de pessoas. Então, quanto equivale 4% de 250, 17% de 250 e assim por diante. E aí, esses valores que eu coloquei aqui do lado são justamente o cálculo dessa porcentagem. Então, 4% de 250 é igual a 10 e assim por diante. Então, visto que você calculou corretamente, agora vamos analisar as alternativas. Podemos afirmar que nesse grupo estudado, mais de 10 pessoas responsabilizam as indústrias. Errado. Não é mais de 10 pessoas, é exatamente 10 pessoas. Tá? Exatamente. Exatamente. Então, o item A está errado. Menos de 35 pessoas responsabilizam a agricultura. Errado. Menos não. Exatamente. Conforme o item lá em cima. Mais de 45 pessoas responsabilizam CFS. Errado. Olha só. Aqui tem 42,5, então é menor. Tá? É menos. Deveria ser menos ao invés de mais. Item D. Exatamente 20 pessoas responsabilizam o desmatamento. Errado. Deveria ser mais de 20. Beleza? Mais de 20. Item E. Exatamente 140 pessoas responsabilizam a produção de energia. Correto. Exatamente. 140 pessoas. Então, o item correto é o item E. Vamos para a nossa próxima questão. E antes disso, eu só queria avisar que eu não calculei, não mostrei como se calcular a porcentagem, porque é interessante que um aluno do nono ano já tenha facilidade com porcentagem. Então, se você não sabe como calcular, dê uma pesquisada na internet, tá bom? Porque vai ser muito importante na hora da prova. Questão 7. Essa questão aqui, galera, eu gostei muito dela, é muito legal de resolver. Bora lá. No colégio OBRL, as equipes de professores de plantão são sempre compostas por um professor e 3 auxiliares. A tabela abaixo mostra as escalas para os plantões em 4 dias consecutivos. Dentre as pessoas citadas na tabela, há 2 professores e 5 auxiliares. Então, os professores são... E aí tem os nomes, de cada dupla de professor nas alternativas.
Olha só, as informações importantes dessa questão é que cada plantão tem um professor e 3 auxiliares. Perfeito. E a segunda informação importante é que há 2 professores e 5 auxiliares ao todo. Vamos supor... Não, na verdade, supor não. Vamos verificar o seguinte primeiro. Perceba que Afrânio, ele aparece em todos. Porém, se Afrânio aparece em todos, então a gente só está utilizando um professor dos 2. E o correto seria aparecer 2 professores, visto que no próprio enunciado diz que, dentre as pessoas citadas na tabela, há 2 professores. Porém, se Afrânio fosse um professor, não teria como encaixar outro professor em nenhum desses dias. Então, a gente já pode descartar aí de cara o Afrânio, tá bom? Então, Afrânio, ele é auxiliar. Afrânio não é professor. Agora, vamos supor que Filofalso seja professor. Então, se Filofalso for professor, Pirospúcia é auxiliar e Ambrosílde é auxiliar. Então, aqui, nessa segunda parte, nós teríamos um auxiliar, né? E aí teríamos 2 possibilidades para professores. Suponha o seguinte. Na verdade, suponha não. Vamos analisar a quarta coluna. Perceba que na quarta coluna nós temos Filofalso, que é o professor que a gente está supondo, e nós temos também Alostrovaldo. Porém, nós também temos Asdruvaldson. O que acontece? Se a gente supõe que Licrolaco é professor, se a gente supõe isso, então perceba que na terceira coluna a gente não tem nenhum professor. Logo, o Licrolacro tem que ser auxiliar. Então a gente conclui que Asdruvaldson é professor. Porém, se Asdruvaldson é professor, na quarta coluna a gente tem 2 professores, Asdruvaldson e Filofalso. Então isso significa que Filofalso não é professor, tá bom? Vamos lá, vou descartar Filofalso aqui porque eu já sei que ele é auxiliar. E de fato, essa questão é para ser resolvida dessa maneira, tá bom? Você analisando cada caso, supondo, tá, que um é professor e vendo as consequências. E aí, se você chegar em algum absurdo que seja assim, quebre o enunciado da questão, então você desconsidera aquilo ali e vai para o próximo. Agora, suponha que Pirospúcia seja professor. Então, aqui nós temos professor, né? E aí a gente sabe que Ambrosílde e Licrolacro e Asdruvaldson é auxiliar. Então, aqui nós temos 2 auxiliares e Alostrovaldo é o próximo professor, tá? De acordo com as consequências da própria aplicação desse enunciado. E aí, Asdruvaldson aqui seria o professor e aqui nós teríamos o auxiliar. Então, veja que quando Pirospúcia é o professor, a gente vai ter como consequência Alostrovaldo como professor, e em todos esses dias nós encontramos um professor e 3 auxiliares. Então, você já poderia marcar aí o item A, tá bom? E aí você poderia ver, né, supor, só para praticar mesmo, que Ambrosílde fosse professor. E aí ver se quais fossem as consequências disso, tá? Mas daria um absurdo aí também, beleza? Haveria aí uma quebra no enunciado e não daria certo. Então, deixa aí como exercício para você, tá? Vamos para a próxima questão da nossa prova. Questão 8. Essa aqui, galera, eu vou fazer bem rápido, tá? Um anagrama é a construção de várias palavras a partir de uma primeira que serve como base, alterando sua ordem original e trocando as letras de lugar. Em determinados casos, é possível obter um número muito grande de anagramas, dependendo da quantidade de letras em uma palavra. Para criar um anagrama, primeiro é preciso escolher a palavra que gerará o jogo. Por exemplo, no caso da palavra pedra, se trocarmos de lugar o A com o E, teremos como resultado a palavra padre. Se houver outra troca, a palavra encontrada é perda, e assim por diante. A primeira palavra, que serve como base para o anagrama abaixo, é equivalente a 1. Olha só, veja quais letras nós temos. P-I, C-A, F-O, C-I. A gente poderia escrever isso aqui como Pacífico.
eu nem sei se isso é tão claro para mim, mas quando eu coloquei o olho nessa palavra, eu já vi que eu conseguia formar essa palavra, Pacífico. Mas antes disso, eu olhei os enunciados, os itens da questão. E eu vi, nome de oceano, nome de um oceano. Então, será que dá para formar a palavra Pacífico? E aí, quando eu fui ver, dava, tá bom? E de fato, a intuição fala mais alto aqui nessa questão, tá? Então, o item correto é o item C. Bem rapidinho aí para resolver essa questão. Vamos para a próxima. Questão 9. Essa aqui também é muito boa. Maury Cleidson, em visita a uma loja de multicoisas de um shopping da cidade, percebeu que as cartas de certo baralho estavam expostas em formato de um castelo e que cada par de cartas se encontram apoiadas sobre outra carta que estava na horizontal, exceto as cartas da base, pois estas estão apoiadas na mesa. Na imagem abaixo temos 3 níveis e 2 cartas no primeiro nível, 5 cartas no segundo nível e 8 cartas no terceiro nível. Maury Cleidson comprou uma caixa com as cartas de baralho e logo que chegou em casa, começou a construir um castelo com 10 níveis. Determine o número de cartas que ele vai utilizar. Aí vocês podem seguir o seguinte raciocínio aqui nessa questão. Vamos tentar encontrar alguma lei de formação, tá? Para essa quantidade de cartas de acordo com a quantidade de níveis que esse castelo aí vai ter. Veja, vamos analisar o segundo nível. Perceba que no segundo nível, a gente tem duas casinhas, tá? Eu vou chamar isso aqui de casinha, a junção de duas cartas para formar um triângulo, tá? Então, tem a junção de duas casinhas e cada casinha dessa tem duas cartas. E aí eu tenho que somar essa cartinha aqui, ó, que está deitada, que está justamente apoiada sobre essas duas casinhas. Então, mais um. Quando a gente analisa a terceira, né, a terceira linha, a gente vê que nós temos 3 casas, vezes a quantidade de cartas que tem em cada casinha, mais 2 casinhas que estão apoiadas. Então, se a gente fosse encontrar uma lei de formação, a gente poderia dizer que é o dobro vezes a quantidade do nível, né? Então, se o nível é igual a 1, tem uma casinha. Se o nível é igual a 2, tem 2 casinhas e assim por diante. E eu multiplico por 2 porque cada casinha tem 2 cartas de baralho. Mais n menos 1. Perceba que quando o nível era 2, nós tínhamos uma cartinha apoiada sobre essas 2 casinhas. Quando o nível era 3, nós tínhamos 2. Então, é o antecessor, tá? E aí, quando eu resolvo isso aqui, eu encontro 3n menos 1. Então, isso significa que a lei de formação, né, é igual a 3n menos 1 para cada nível. Então, quando o nível era o nível 1, nós tínhamos 3 vezes 1 menos 1, 2 cartas. Confere. Quando o nível era 2, nós tínhamos 3 vezes 2 menos 1, igual a 5 cartas e assim por diante. Então, de fato, essa é a lei de formação. E aí a gente vai utilizar isso ao nosso favor da seguinte maneira. Como ele construiu um castelo com 10 níveis, então a gente vai ter que somar, vai ter que calcular a quantidade de cartas que ele utilizou em cada nível, beleza? E depois a gente soma tudo. E aí, veja, se calculando corretamente, né, para cada nível, a gente vai perceber que isso aí é uma sequência que vai aumentando de 3 em 3. Então, do 8 aumenta 3 para o 4, né? 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, assim por diante, até chegar no nível 10. Quando a gente soma tudo, a gente encontra 155. E aí você pode somar isso aí de diversas maneiras, tá? Usa a criatividade que dá certo. Então, pessoal, essa foi a nossa resolução, tá bom? Da nossa questão 8. Vamos para a próxima questão da prova. A questão 10, ela vale 4 pontos, o que significa que ela é uma questão difícil, digamos assim. Porém, ela é uma questão muito fácil. Olha só, considere um octadecágono regular, com seus 18 lados congruentes e ângulo central igual a 20 graus, uma vez que 360 graus divididos por 18 lados, cada lado teria uma abertura igual a 20 graus. Sua apresentação está na figura abaixo e sofre as seguintes transformações em relação ao ponto P. Então, enquanto eu vou lendo, eu vou realizando esses processos, tá?
Então, o primeiro passo é girar a figura em sentido anti-horário, 180 graus. Veja, o sentido horário é o sentido do relógio. O relógio ele gira nessa posição. O sentido anti-horário é o sentido contrário ao do relógio. Então, seria girar nessa posição aqui. Então, se a gente gira 180 graus, né, em sentido anti-horário, então o ponto P ele vem para aqui novamente, né? Porém, o triângulo ele estará nessa posição aqui. O triângulo estará nessa posição. Perfeito. O segundo passo, eu vou marcar aqui um Vzinho, né, que eu já cumpri o primeiro passo. O segundo passo é refletir em relação ao eixo horizontal. Olha só, o eixo horizontal é esse aqui. Refletir em relação ao eixo horizontal é como se esse eixo horizontal aqui fosse um espelho. Então, como é que vai aparecer lá no espelho? Vai aparecer que o triângulo está aqui, ó. Então, esse é o sentido de refletir em relação ao eixo horizontal. Então, o triângulo ele passa a estar nessa posição agora. E o ponto P volta ao seu lugar de início. Então, já cumpri o segundo passo. Terceiro passo, girar 90 graus em sentido horário. Quando eu giro 90 graus no sentido horário, o triângulo vem parar justamente aqui, ó. Nessa posiçãozinha aqui. Beleza? Então, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos agora refletir em relação ao eixo vertical. O eixo vertical é esse aqui. Então, seguindo a mesma lógica que eu falei, é um espelho. Então, o triângulo ele vai ficar desta maneira aqui, ó. Vai ficar desta maneira. Agora, o quinto passo é refletir em relação ao eixo horizontal. Logo, o triângulo vai ficar assim. Como se fosse de cabeça para baixo. Então, o item correto é o item D, pessoal. Após essa transformação, a figura ficará de acordo com o item D. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Penúltima questão da prova, questão 11. Essa aqui dava para fazer de cabeça, não precisava nem realizar nenhum cálculo. Olha só. O seu Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado montou um cubo grande com faces brancas e pintou de cinza uma de suas faces, de modo que 100 cubinhos ficaram sem nenhuma face pintada de cinza. Na imagem abaixo, temos exemplos de cubos grandes formados por cubos menores. E aí tem o 2x2x2, tem o 3x3x3 e assim por diante. Considere que todos os cubos grandes da imagem acima têm todas as suas faces pintadas de branco menos uma delas, ou seja, em todos eles temos apenas uma face pintada de cinza. Qual dos cubos grandes o senhor Antônio usou e com quantos cubinhos? Olha só, veja bem, eu vou focar no cubo 5x5x5. Se eu pinto uma dessas faces desse cubo, tá? Se eu pinto uma dessas faces desse cubo, por exemplo, essa aqui, ó. Perceba que as que não serão pintadas é justamente equivalente a quantidade de cubos que tem ali, menos a quantidade de cubos que foram pintados, correto? Porém, esses cubos que foram pintados, eles equivalem a 1/5 desse cubo. E 1/5 de 125 é igual a 25. Isso aqui dava para fazer de cabeça. Não precisava nem fazer esses cálculos, mas eu estou fazendo só para ficar um pouco mais claro. Veja, se ele pintou 25 cubos, 125 menos 25 é igual a 100. Então, o item correto aí é o item C. Beleza? Você poderia também fazer de outras maneiras. Poderia observar, eliminar o item A e o item B, tá? Porque se a ideia é retirar, então teríamos valores menores que 27 e que 64. E, no caso de 216 e 343, você observaria que excederia o que a gente quer, né? Que é o 100. Então, o mais próximo aí é o 125 mesmo. Beleza? Então, esse é o item correto da questão. Vamos para a nossa última questão nesse exato momento. Questão 12. Catinga e Catunga são irmãos gêmeos e participavam de uma atividade com palitos de fósforo no Colégio OBRL. Em duplas, os irmãos deveriam construir figuras em etapas, de acordo com o seguinte padrão. Então, na etapa 1, perceba que nós temos aí 10 palitos de fósforo. Na etapa 2, ele só faz acrescentar estes palitos aqui, ou seja, ele acrescentou mais 6 fósforos, então passa a ser 16. Na etapa 3, é a etapa 2 mais esses 6 fósforos aqui, então vai para 22. Então perceba que está aumentando sempre de 6 em 6, tá? De uma etapa para outra.
E aí pergunta, qual o número mínimo de caixas de fósforos com 30 palitos cada necessário para que os irmãos Catinga e Catunga possam construir toda a sequência de figuras da etapa 1 até a etapa 12. Perfeito. Olha só, como a gente já entendeu que é uma sequência, né, que ela aumenta de 6 em 6, a gente pode chegar no seguinte, ó. A gente calcularia, né, a quantidade de palitos em cada etapa, porém, se você já tem um conhecimento da soma de Gauss, tá? Até mesmo se você entende um pouco sobre progressão aritmética, tá? A ideia em si, tá? Não a fórmula, mas a ideia, você conseguiria muito bem, a partir da primeira etapa, né, do valor da primeira etapa, calcular quantos palitos terão na etapa 12. E aí, veja, nesse cálculo aí que eu estou mostrando na tela, eu calculei um por um. Porém, eu vou te mostrar aqui de uma forma mais rápida. Perceba o seguinte. Eu sei que na etapa 1, nós temos 10 palitos. E em cada etapa, eu sempre tenho a etapa 1 mais uma certa quantidade, né, múltiplo de 6, acrescentado ali. Então, quando a etapa é igual a 2, eu acrescento apenas um valor 6. Quando a etapa era igual a 3, eu tinha a etapa 1, ó, mais 2 vezes aquela quantidade ali múltiplo de 6, tá? De fósforos que ele acrescentou. Então, isso significa que na etapa 12, nós devemos acrescentar 11 vezes 6 fósforos, tá bom? Então, quando a gente calcula isso aqui, a gente encontra 76. Então, a gente sabe que 76 é a quantidade de fósforos que terão na etapa 12, tá bom? E aí, observe que essa sequência, a gente pode juntar os extremos, tá? Os termos equidistantes, que estão na mesma distância do centro, em pares. Então, veja, eu posso juntar o primeiro com o último, e aí a soma dá 86. Eu posso juntar o segundo com o penúltimo, e a soma dá 86. Então, veja que a soma desses pares sempre vai dar a mesma. Então, qual é a ideia? A ideia é que quando eu somo o primeiro termo mais o último termo, e multiplico pela quantidade de pares, que é justamente a metade da quantidade de etapas, tá? A metade de 12 é 6. Quando eu multiplico por 6, eu encontro justamente a soma de tudo, tá bom? Então, essa aí é um pouco da ideia da soma de Gauss, beleza? Então, veja que você nem precisa de fórmula aqui. Você não precisa usar fórmula, mas você precisa utilizar a lógica. Se você entende a questão, você consegue resolver isso aqui facilmente. Então, 10 mais 6, 76, 86, 86 vezes 6, 516. Quando a gente divide 516 por 30, a gente encontra 17,2. Então, isso significa que a gente vai utilizar 17 caixas de fósforos e ainda vai precisar de outra caixa de fósforo para suprir esse 0,2 aqui que sobra, tá bom? Então, perceba que eu preciso, no mínimo, de 18 caixas de fósforos. Então, essa é a resposta, pessoal. Por isso, veja que é bem fácil, né, resolver essa questão, tá? Não é uma questão tão difícil. Dava para você calcular aí bem rapidinho tudo, tendo noção da soma de Gauss. Então, espero que você tenha gostado da resolução. Eu desejo uma ótima prova para você, que você consiga aplicar todo o conhecimento que você adquiriu ao longo dessas resoluções. Espero bastante que vocês tenham gostado também, que tudo tenha ficado claro. Então é isso, pessoal. Sintam-se à vontade também para nos marcar, tá? Marcar o arroba do Medalhei, tá? Eu vou colocar aqui, arroba eumedalhei, lá no Instagram. Então, realizou a prova, marca a gente, tá? Que a gente vai repostar vocês lá, tá bom? Então, é isso. Nos vemos na próxima resolução, em outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Forte abraço.